Fala aí galera, eu sou o Gabriel Fonseca. Eu sou Luiz Henrique Kopezinski. E esse é mais um SNJ. Bom, mais uma vez nós vamos falar sobre a Venezuela. A Venezuela aparecendo nas notícias de novo, dessa vez com uma treta envolvendo o Brasil, uma violação de soberania que pode até levar à guerra. Pois é galera, se vocês não estão por dentro da crise da Venezuela, sobre o que está acontecendo, tem uma rapidinha do nosso amigo aqui, o Luiz Henrique, deve estar no card aí, ou então na descrição, deem uma olhada. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like. O que acontece é que o presidente Bolsonaro determinou o envio de ajuda humanitária por causa da crise de comida na Venezuela. O Maduro se sentiu pessoalmente atacado, porque na Venezuela não tem problema com comida. Nenhum, né? Nenhum. Determinou o fechamento da fronteira. Então, pessoas que estão tentando fugir da Venezuela para o Brasil agora não conseguem mais atravessar para o Brasil. O que aconteceu foi que um grupo de venezuelanos conseguiu dar um baile nas Forças Armadas venezuelanas e fugiram para o Brasil. Essas Forças Armadas venezuelanas então invadiram o Brasil para capturar e matar esses desertores da ditadura venezuelana. Pois é galera, a questão é o seguinte, se vocês viram o nosso primeiro vídeo do canal sobre o Estado-nação, vocês vão saber que um dos princípios principais para você ter um Estado é soberania. Ou seja, você não pode invadir a soberania de outro Estado. A partir do momento que você tem a Venezuela entrando no nosso território para capturar, pode ser nacional deles, o que seja, é uma invasão da nossa soberania. Porque se você tem venezuelanos aqui, cabe a nossa soberania, é a nossa jurisdição, é o papel do nosso Estado capturar eles. E aí o que vai fazer, se vai extraditar para a Venezuela, se vai prender aqui ou se vai ser considerado refugiado político, isso é um assunto nosso. Está no nosso território, é a nossa soberania. Então isso é um problema muito sério. O que ocorre é que o Brasil tem sido muito leniente com relação à Venezuela. O que acontece? O Brasil tem por tradição a não interferência em países estrangeiros. E tem também por Constituição que nós só podemos entrar em guerra se formos atacados primeiros. Bom, infelizmente, nós fomos atacados. Porque o que acontece, galera? Se você for pegar no artigo 84 da Constituição, o inciso 19, ele fala sobre isso. Ele fala que cabe ao presidente da República declarar guerra em caso de agressão estrangeira. Mas o que configuraria essa agressão estrangeira? Isso não é algo que é muito claro, não é? A partir do momento que você tem, porque inclusive tinha a questão da galera lá da Venezuela tá atirando pro nosso lado, né? Vai que um nacional nosso morre numa situação dessa, e simples fato dele estar entrando no nosso território já poderia, no caso, ser considerado uma agressão. Você não tem assim exatamente o que iria configurar essa agressão. Então é uma situação complicada por essa questão da soberania que a gente está falando. Porque também, como ele estava bem falando, a questão da não intervenção é algo que está na nossa Constituição como um princípio em que o Brasil se pauta nas relações internacionais. O artigo 4 da nossa Constituição fala quais são os princípios nossos nas relações internacionais. E o inciso 4 fala sobre a não intervenção. Então a gente tem esse princípio basilar, que a gente não vai interferir na soberania dos outros países. E por que isso acontece? O Brasil tem esse princípio desde o início. Porque no início da nossa república a gente tinha medo de sofrer uma intervenção da Europa ou até mesmo dos Estados Unidos. Então a gente teve esse princípio para poder falar assim, a gente não vai interferir na soberania de ninguém, porque a gente acredita na importância da independência de ter países soberanos, para que as outras pessoas também não intervenham na nossa soberania. O grande problema é que enquanto a gente não interfere, outros países, outras grandes potências interferem na América do Sul. Há alguns anos atrás, há mais de 15 anos atrás para ser específico, os Estados Unidos instalou 7 bases militares na Colômbia. E desde então China e Rússia, que vêm ganhando poder no cenário internacional, procuram uma maneira de contrapor ao poder americano na América do Sul. E a Venezuela se apresentou como um parceiro geoestratégico muito importante. Então o que você tem aqui é uma guerra de poder entre China e Rússia contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiando a Colômbia, China e Rússia apoiando a Venezuela. E o Brasil, por ser o país mais poderoso da América Latina, está meio que de gaiato, sem saber o que vai fazer, porque dependendo de onde a gente jogar o nosso apoio, será o lado que sairá vencedor. Pois é, galera, os Estados Unidos está procurando principalmente o apoio do Brasil para tornar isso uma decisão multilateral e não unilateral, como foi, por exemplo, no caso do Iraque, não é? A partir do momento que ele tem um apoio nosso, seria muito mais fácil eles fazerem uma intervenção. E a gente já sabe que eles têm interesse não só em restabelecer a democracia, como o próprio caso do Iraque. Eles querem petróleo, né?
Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Uma intervenção americana lá seria concessão de petróleo para os Estados Unidos a preço barato pelos próximos 40, 50 anos. Agora a pergunta é, eles podem fazer isso? Isso é uma questão complicada, porque o que acontece? De acordo com a carta da Constituição das Nações Unidas, você tem uma cláusula de intervenção que você pode intervir quando você está tendo crimes contra a humanidade. E uma dessas hipóteses é quando você está recusando, se omitindo a ajuda humanitária para uma população que esteja necessitada. Você poderia incorrer nessa cláusula no caso da Venezuela, já que eles estão impedindo que a gente vá com ajuda humanitária para lá. Só que a aplicação dessa cláusula não é tão fácil assim. E teoricamente você precisaria passar pelo crivo do Conselho de Segurança. E é obviamente que a China e a Rússia, como membros do Conselho de Segurança, não iriam permitir isso. Então é isso, galera. A gente está estabelecendo quase que uma bomba relógio aqui, né? Que a gente não sabe se vai explodir ou não. Bom, eu acho que a gente não vai intervir na Venezuela. Por enquanto, os Estados Unidos também não. A Venezuela está armada até os dentes. Ela foi armada pela China e pela Rússia. E a China e a Rússia, por enquanto elas derem apoio, vai ser difícil para os Estados Unidos intervirem. A gente vai ficar numa situação aqui de empate técnico, até que a Venezuela caia de Maduro. Muito bom. Cara, eu concordo com você. Eu acho que por todo o histórico do Brasil a gente não vai querer intervir. Já temos declarações oficiais de que não é a posição do Brasil. Porém, se uma agressão externa vier a ser ocasionada de uma forma mais incisiva, o negócio pode ficar preocupante. Não acho que o Brasil deveria intervir, em primeiro lugar, porque se intervir, vai que acontece uma guerra civil, as coisas pioram, vai que a gente vira um Afeganistão 2 aqui na América Latina, a gente vai ter que gastar rios de dinheiro para ficar mantendo, porque não é só isso, invadiu, depois tem que fazer a manutenção da parada. Quantos anos isso vai durar? Quanto que a gente vai ficar gastando de dinheiro com as nossas tropas lá? E outra coisa, vai deixar os nossos vizinhos meio preocupados, né? Porque se a gente for fazer isso com eles, o que não impede da gente começar a querer intervir em outros países? O Brasil tem uma posição hegemônica ainda na América Latina. Bom, então é isso, galera. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários do vídeo, entendeu? Não esquece de se inscrever, apertar o sininho para receber notificação. Dá o seu like e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.